Boa noite, amigos do Quero Acesso. Que honra, que prazer estar mais uma vez com vocês fazendo a live do Descomplica. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou de cabelo solto, tá molhado, que eu acabei de sair do banho. Tô usando uma tiara, tô com uma blusa verde com bordado na manga e uma rendinha, na verdade. E atrás de mim tem uma parede onde tem uma prateleira que tem diversos livros, canecas, bonequinhas, ursinhos. Então, hoje nós vamos conversar com o Lucas Cartoon, que por sinal já está aqui. Daqui a pouco eu vou chamar ele e a Isa também para bater um papo com a gente, né? E espero que todos vocês possam participar da live, mandando as mensagens, perguntinhas também, tá bom? E eu já vou chamar o Lucas, que tá aqui, e daqui a pouco também chamo a Isa. Bom, vamos lá. Vamos chamar o Lucas para conversar com a gente. Convite! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui que tá falando é o Lucas. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bem, Lucas? Que prazer estar falando com você. O prazer é todo meu. Opa, deu uma travadinha aí. Você me ouviu? Mas assim, sim, o prazer é todo meu. Ah, que legal. E hoje vamos falar então um pouquinho do seu trabalho. Fala um pouquinho de você para o pessoal. Ok, então eu comecei me apresentando. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver assistindo essa live. Boa noite, mas enfim, boa noite. Meu nome é Lucas Oliveira Romaldo, eu tenho 17 anos de idade, moro em São Paulo, capital. Estou no segundo ano do ensino médio e sou fundador e criador tanto da minha página Cartoon Lucas, que é essa que estou fazendo agora, e sou o criador também do Guaxinim Té, meu personagem, né? E eu estou fazendo essa querida live com a Gabi aqui. E então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Por enquanto, a Isa não entrou ainda, mas a gente vai conversando. Daí, a hora que a Isa entrar, eu chamo ela também, porque a Isa também tem algumas perguntinhas para te fazer, tá bom? Uhum. E, e eu já posso fazer algumas perguntas para você? Sim, fique à vontade. Tá bom. Como é para você trabalhar o autismo no meio da arte? Como é para você desenhar e fazer com os seus desenhos, trabalhar a questão do autismo através da sua arte, do seu trabalho? Hum. Olha, quando eu era pequeno, eu sempre gostava de desenhar. Eu ainda gosto. Hum. Mas quando eu comecei a desenhar, né? Logo quando eu comecei a fazer os desenhos pro meu Instagram,
eu ainda Hum, não sabia que era autista, né? Ah, uhum. eu só criei meu Instagram com o propósito de colocar minhas artes, mas não o propósito tipo, de divulgar o autismo, por causa que na época eu ainda não sabia que era autista, É. né? Só depois eu comecei a virar uma página para autistas se encontrarem, né? E conversar comigo. Uhum. Mas após o diagnóstico, eu criei, né, a página do Instagram para virar um lugar onde autistas podem se encontrar, podem falar, podem se comunicar uns com os outros. É, Uhum. e além disso, eu gostava de, eu sempre gostei de postar os meus desenhos lá, ainda faço isso. É, mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha arte, como se, por exemplo, oi Isa, tudo bem? Oi, Oi, boa noite, Isa. tudo bom, Lucas? Oi, Gabi. Desculpa. Oi. Eu posso continuar? Pode sim, Pode Lucas, fica à sim. vontade. Ah, então faltava alguma coisa na minha arte que, tipo, esse desenho eu gostei, ficou muito bonito. Mas falta algum toque nele. É, Uhum. alguma coisa que represente os autistas, né? Uhum. Então foi quando eu tive a ideia, né, junto com a minha mãe, de criar o Guaxinim Té, que é meu personagem. Ele e a bandeira do autismo. Como por exemplo, É muito como por legal. exemplo Você tá com esse, ele aí para mostrar? como por exemplo essa caneca que eu tô aqui, foi meu primeiro desenho do Guaxinim Té com a bandeira, mas como eu não tenho capacidade, né, de desenhar um quebra-cabeças, eu simplesmente fiz um montão de linhas no girassol e pintei da cor do quebra-cabeça do autismo, que é o amarelo, o vermelho e o azul. É, Uhum. que também essa bandeira significa as deficiências invisíveis, enquanto o Goshin TEA, já pelo nome, TEA, transtorno do espectro autista, representa nós autistas. É, Uhum. e aí, em cada desenho, digamos assim, cada desenho que eu faço do Goshin TEA, tem sempre uma ironia aos dias de hoje em relação aos autistas, né? Por exemplo, muitas das coisas que acontecem hoje em dia eu coloco no Guaxinim Terra, né? Digamos, Uhum. quando aquele cara ali daquela escola que eu vi falar no Instagram sofreu bullying por ser autista, ou aquela pessoa ali não gosta de frutas, então eu tento fazer isso, mas com Guaxinim Terra. E eu sei que isso muito é um pouco triste para os autistas, né, lidar com isso. Mas como eu não gosto de ter tristeza nos meus desenhos, eu faço isso, eu pego nesse tema, só que com uma virada mais cômica, para não ficar tudo Uhum. exatamente muito triste. Eu coloco uma piada às vezes de quando. E esses desenhos não são com as outras pessoas, mas comigo mesmo. Muitas vezes eu coloco a mim mesmo nesses desenhos. Por exemplo, a questão do frio. Eu, sendo autista, eu não sinto muito frio. Quando tá ventando, tipo, sentindo vento na minha cara, eu juro que eu não sinto nada. O que eu sinto é uma brisa de verão. Quando a pessoa tá sentindo, tipo, aquela ventania demais, Uhum. eu não sinto muita coisa. Eu acho que eu sou muito. Uhum. ah, eu sou bastante imune ao frio. Claro, Uhum. eu sinto bastante frio, mas quando tá ventando um pouco, eu não sinto nada. Eu acho, mas por causa Uhum. disso, simplesmente, eu acho que eu sou muito, eu me estendo muito ao calor, por causa que Uhum. eu, por causa da minha gordura, eu sinto mais calor do que as outras pessoas, né? Mas, enfim, eu gosto de colocar os desenhos do Gostin Interno no meu Instagram e eu continuo fazendo isso até os anos que vem aí, eu vou continuar fazendo isso para ajudar Que os meus legal. amigos autistas. Isso é muito importante, isso é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Isa, tem alguma pergunta? Bom, gente, como eu cheguei atrasada, gostaria de agradecer a participação do Lucas no nosso quadro Descomplica. Como todo mundo sabe, o objetivo do nosso quadro é justamente divulgar as potencialidades da pessoa com deficiência, seja quais são as deficiências, com o objetivo de trazer conhecimento às pessoas com relação
a capacidade e as características pessoais de cada pessoa com deficiência. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Lucas. Usando a arte, como você desenvolve esse trabalho, qual foi as características que você percebeu que melhorou seu autismo depois que você começou a atuar através da arte? Hum, hum. No seu Olha, desenvolvimento assim com as pessoas, como que melhorou? Ah, tá, em relação às pessoas, ok. Eu não tenho também, eu não tenho só o desenho, né? Que já me desenvolveu, claro. Eu desenvolvi o desenho ao longo dos anos, né? Como, por exemplo, desde os meus 10, 11 anos eu só conseguia fazer humanos como palitinhos. Só que o meu amor pelos animais é tão grande até hoje em dia que eu faço eles melhorzinhos, só que não muito mais assim, um pouco feinhos. Isso naquela época. Hoje em dia eu tento fazer o meu melhor possível. Mas não foi só meu desenho que desenvolveu, e sim também na leitura e na literatura juvenil. Porque, obviamente, Legal! eu gosto muito de livros, eu gosto bastante. E a música também. Eu sou muito fã de música clássica, né? Eu chamei aqui até um dos meus hiperfocos. Eu não sei muitas músicas assim de nome, de cabeça, mas algumas eu lembro bastante, que são bem conhecidas hoje em dia. E não é só música clássica que eu gosto, não. Eu gosto de bastante outros tipos, por exemplo, jazz. Eu curto bastante. Eu não curto Legal. muito hoje em dia, eu não curto a música de hoje em dia, tipo funk ou hip hop. Eu não me interesso muito em escutar, mas eu respeito quem goste, né? Por causa que tem gosto pra tudo, né? Exatamente. Uhum. E em música, eu gosto bastante dos musicais da Broadway. Olha, que Por legal! exemplo, Cats, ou Gatos, O Rei Leão e O Fantasma da Ópera. Eu gosto desse, Nossa, que chique! eu gosto Que desse, gosto! gosto desses diferentes. Tanto é que O Rei Leão, não só o musical, mas também o filme de 1994, o animado, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Juro, é assim. E acho que foi por isso. Acho que o Rei Leão, acho que ele é o centro de tudo que eu gosto hoje em dia. Animais, desenho, Hum, de desenhar e música. Tem tudo olha, que isso no legal! filme. É, mas em relação aos amigos, Hum, creio, acho que creio que eu não tenho alguns, mas aqueles que eu genuinamente converso, a gente geralmente não conversa sobre o autismo nem nada. A gente fala coisa da escola, coisa que a gente gosta e tudo mais. Eu quase nunca menciono no meu Instagram nem nada pra eles, né? Por causa que eu acho que é. eles se deixar, por causa que eles não sabem muito sobre o autismo, né? Eu até gosto de Uhum. tentar ensinar, só que eu vejo que se eu tentasse fazer isso, eu veria que seria uma coisa um pouco chata pra eles, né? Por causa que eu não quero forçar eles a nada. Mas eu, de vez em quando, eu dou tipo uma cutucada neles assim, tem uma cutucada literal, pra falar tipo, sabia que nós autistas somos assim, tal, 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 tal. Eu tento conscientizar eles, só que, mas não tipo forçando eles a nada. Entendi, Ah, entendi. Mas então vocês não conversam muito sobre o trabalho que você desenvolve, é mais sobre escola, sobre outros temas, né? Sim, Entendi. e Lucas, como é para você na escola? Você sente alguma diferença de tratamento, de forma que o professor falou com você, ou não? Ou trata você igual aos outros alunos? eu sou tratado pelos professores eu sou tratado por todo mundo igualmente. Ah, Que bom. mas eu tenho, acho que, um carinho um carinho especial pelos professores do que pelos meus colegas.
Ai, por causa que isso é uma coisa que eu tenho no sangue mesmo, por causa que eu sempre gostei mais de adultos, né, mais de idade, do que pessoas da minha idade. Digamos assim, uhum. o professor, ele sabe o que está falando, eu consigo tirar minhas dúvidas com ele, e eu sinto carinho maior pelos professores. Não que eu não sinta nada pelos meus amigos, claro, as poucas pessoas que eu falo, Uhum. é, eu tenho uma interação genuína com eles e já é um grande avanço na minha personalidade, já falando com eles, por causa que se me verem do sexto ao nono ano, eu não queria falar com ninguém, eu mesmo não queria. Uhum. Eu só falava com as pessoas quando, tipo, quando era necessário ou quando eu realmente queria falar com as pessoas, tipo, ter uma conversa, né? Uhum. Mas hoje em dia eu tô mais da parte da conversa do que, tipo, sou obrigado a conversar. Eu quero mesmo ter um Uhum. papo com aquela pessoa, eu não quero só falar de escola, eu quero falar da minha vida pessoal com ela, né? Então, eu percebi que eu evolui bastante desde os meus 10, 11 anos pra cá, pros meus 16, 17 anos. Que legal, Lucas. E Fico feliz de você dividir isso com a gente. É legal, né, Isa? com certeza. E profissionalmente, Lucas, o que que você pensa assim, enquanto adolescente? Qual caminho você pretende seguir? A parte de ligada também à arte, no É, caso arquitetura, ou você não pensa profissionalmente ainda? desculpa, eu não entendi direito. Não, qual se você se vê como profissional na área de desenho ou na área de arquitetura, ou você não se projeta ainda com relação a esse assunto? Desde pequeno eu sei o que eu quero fazer da vida, que eu quero ir pra parte de biologia. Ah, Que eu vejo legal! o desenho não como eu não veria o desenho como uma profissão. Eu veria o desenho, acho que vai ser sempre minha visão assim, acho que não vai mudar. Eu vejo e vou sempre ver o desenho como um hobby ou um passatempo do que uma profissão genuína. Eu quero prestar Uhum. atenção na parte que eu realmente gosto, que são os animais. Não que eu não goste, Uhum. não prefiro, não que eu não gosto de desenhar, pelo contrário, eu amo. Mas o amor pelo desenho não é tão forte quanto eu tenho pelos animais, que eu amo para saber mais sobre Uhum. enquanto for fazer faculdades assim, de biologia. Uhum. Legal. Legal. Tanto é que os meus professores, quando eles viam meu caderno, eu costumava desenhar bastante no meu caderno de escola. Tipo, por exemplo, em cima das folhas tinha bastante desenhos meus. Mas hoje em dia eu uso mais meus desenhos, assim, para fazer desenhos, no meu caderno de artes do que no meu caderno de escrita. Eu sempre levo caderno de artes pré-escópicas, que eu tenho aula de artes. E eu faço todos os meus desenhos nas aulas vagas. Eu fico desenhando várias coisas para não ter que desenhar na carteira, porque acho que seria uma coisa bem ruim. E você É. tem alguma metodologia de estudo diferente, assim, para que você consiga entender as matérias ou não? Não precisa de. Não, eu consigo entender bem explicado quando os professores estão explicando a matéria na lousa, na minha frente. Por causa que eu consigo entender perfeitamente a matéria, do que eles estão querendo dizer, e eu tenho que admitir que eu estou gostando, sinceramente, mais desse ensino médio do que o ensino fundamental, do que o segundo ensino fundamental. Por causa que os professores são bem divertidos. Ai, que legal. Claro, eu não tenho preferência em nenhum dos meus professores, eu não tenho preferência com nenhum deles. Todos para mim são incríveis, alguns são melhores do que as de outras, né? Não falando que são ruins, né? Todas são boas, mas alguns são bem mais interessantes de escutar do que outros, né? E é por isso que às vezes eu sinto mais empolgação de escutar aqueles do que os outros, né? Mas em aulas em geral, eu consigo entender tudo que as pessoas estão falando para mim. Entendi. Ah, que legal.
E me conta um pouquinho como que é na sua casa. Mora você, a sua mãe, quem mais? E meu avô. Seu avô? E eles, como são com você? Eu amo os dois profundamente. Claro, a minha mãe e meu avô, né? Ah, Aham. infelizmente, meu avô teve que passar por uma cirurgia semanas atrás por causa da hérnia. Tanto é por causa disso que a gente teve que. Por causa que a minha mãe e a Gabi começaram a conversar sobre isso, né? Que era bem na semana em que meu avô estava no hospital internado por causa da radiação da hérnia. Então eu fiquei um pouco Uhum. abalado com isso. Eu não consegui pensar direito para fazer a live. É, e eu acho que eu quase nem ia fazer essa semana, pra ser sincero, por causa que o meu avô, ele começou a passar mal na segunda. Mas graças a Deus era só para te retirar os pontos, por causa que ele estava sentindo um pouco de dor nos pontos que ele fez na barriga. Então, eles já retiraram os pontos e ele voltou firme e forte na terça-feira. E é por isso que eu não senti muita abalação nessas 24 horas que ele passou no Ai, que hospital. bom, Graças a Mas em Deus. que relação, bom. tipo, aos dois, eu amo os dois profundamente, né? E me preocupo bastante com eles. Eu sei que eles me amam profundamente, até que às vezes meu avô me chama como o maior tesouro da vida dele. Ai, que bonitinho, E a minha mãe também, né? Apesar do meu avô já ser, né? obviamente, de idade, já ter 84 anos. E Olha, ele tá ele tá meio dodóizinho na cama por causa da cirurgia, mas eu percebi que ele continua forte, bem forte até para quem fez uma cirurgia, por causa que quando da primeira vez que ele chegou aqui, que ele tava com dor para andar sozinho, eu apertei a mão uhum, dele, eu apertei tipo para complementar a tradição de mãos assim. uhum, E ele apertou meu braço com tanta força hum. que eu percebi. Eu perguntei pra ele como é que o senhor tá sentindo tanta força assim? Por causa que por causa que nos braços eu vejo que ele tem bastante força nos braços. Uhum. Mas, enfim, eu gosto de viver onde eu tô e eu tô extremamente feliz com a minha vida. Que bom, Lucas. E fala uma coisa pra mim. Quando você desenha, o que que você sente? Hum. Eu sinto sensação de liberdade por causa que eu tô tirando alguma coisa da minha cabeça e Hum, muito coisas no papel, por exemplo, o céu, a grama, as árvores, os matos, os animais, as pessoas, tudo isso. Mas, como a folha é muito pequena, não dá para desenhar tudo isso. Então, aham, eu fico com a opção mais óbvia, que são os animais, ou no mínimo uma paisagem. uhum, Mas vou te contar uma coisa. Eu não gosto da parte da pintura, por causa que para mim é um pouco chata ter que passar, é, tipo, passar naquelas partes brancas do papel, onde está o céu, principalmente o céu, que tipo é uma coisa bem uhum, grande, ocupa quase toda a folha. E as únicas partes que não incluem o uhum. céu são os personagens, que tá lá, os animais, os seres humanos. Então, é uma chatice ficar pintando o céu, nenhum espaço em branco no céu. Aham, Mas a parte boa de pintar, eu acho que são os personagens. Eu gosto bastante de pintar os personagens, por isso que eu vejo que às vezes eu capricho mais na pintura dos personagens do que no que do ambiente e dos objetos que eles estão segurando na mão. Por exemplo, as roupas dos aham. personagens, o pelo, a cabeça, o cabelo dos personagens. Eu prefiro pintar tudo isso do que pintar a paisagem que, pra mim, eu acho uma chatice ter que pintar. Mas, como a arte é minha, eu tenho que caprichar bastante para as pessoas gostarem e ver que eu tenho um talento muito bom pro desenho. Ah, que legal. Então não é todo dia que você desenha, é só Não, quando você não. realmente está com vontade.
Sim, tanto é que eu passo 1 ou 2 semanas sem pintar nada, sem tipo desenhar nada. Eu só desenho quando eu sinto a necessidade ou que eu tipo o Instagram tá sem coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, ou quando eu sinto de coração de fazer um personagem na folha e vai falar tipo, eu tirei isso do meu coração e da minha cabeça, eu consegui isso. Que Entendi. É mais legal. como se fosse para você expressar o seu sentimento, o seu pensamento através do desenho, né? Quando você sente essa necessidade. Sim. Entendi. Gente, olha, E como, tem bastante gente Lucas? interagindo, mandando recadinho, mandando coração. Quero mandar um abraço para todo mundo. Se a gente não conseguir ler os recadinhos, é, podem mandar as perguntas depois que a gente repassa para o Lucas, tá? É que de verdade a gente não consegue ficar vendo toda hora os comentários, mas quero mandar um abraço para todo mundo aqui. Muito obrigada por estarem participando da live com a gente. E tem um monte de gente, Lucas, falando que gosta de você, que você é um bom menino. As pessoas, elas dizem isso praticamente todos as minhas postagens no Instagram. Não é uma coisa ruim, por causa que eu gosto bastante de interagir com as pessoas no meu Instagram, tanto por live, como agora, tanto pelas minhas postagens. E Gabi, eu tenho algumas perguntas para você. Tá bom, pode fazer. E Ah, para isso também. ah, Sim. então é para vocês duas. Qual exatamente qual é o seu trabalho? O que você O trabalha, meu, exatamente? o meu quero acesso. Eu sou formada em serviço social e em pedagogia também, mas eu trabalho com o Quero Acesso, né? Tentando informar as pessoas sobre pessoas com deficiência, né? O Quero Acesso tem essa função de levar informação, de levar, de fazer essa troca, né? De levar a pessoa a conhecer a gente, porque muita gente às vezes fica só imaginando como que deve viver uma pessoa com deficiência, né? E o Quero Acesso surgiu para mostrar para as pessoas que, apesar da deficiência, a gente pode fazer muitas coisas. Exatamente. Por exemplo, um dos bons exemplos são os meus desenhos. Sim, Sim. são. E Bom, você, Isa, o seu trabalho, o que você trabalha mais ou menos? eu sou formada em recursos humanos, em técnico, e entrei fazendo justamente para a minha intenção é focar na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho também através do ambiente laboral, né? E a gente encontra muita dificuldade sobre o argumento de que pessoas com deficiência não têm tanto bagagem de estudo e nem tanto desenvolvimento profissional. Então, o meu objetivo foi mostrar para os recrutadores, para as empresas e também agora para o serviço social a importância da conscientização das pessoas com relação ao trabalho de inclusão e a percepção da pessoa com deficiência e suas potencialidades e características individuais de cada pessoa, porque nem todo mundo que tem uma paralisia cerebral ou um autismo tem o mesmo potencial e o mesmo desenvolvimento, independente da área que atua. Isso é muito de cada pessoa, de forma individualizada. Então, meu objetivo é mostrar o quanto a característica de cada pessoa dentro da sua deficiência
pode ser aprimorada e pode ser aproveitada dentro do ambiente corporativo, laboral, independentemente da sua deficiência, desde que seja, obviamente, incentivada, de que tenha um acolhimento e realmente um ponto de vista a tornar essa pessoa cada vez mais útil e mais pertencente à equipe, né? E outra, sim, como eu sempre digo, todo mundo é diferente um dos outros, né? Todo autista é diferente. Como dizem por aí, autismo não tem cara. Nós autistas, o cara vai falar, ei senhor, com licença, mas você é autista por causa que você tem cara de meu filho, sabe? Eu já escutei algumas pessoas falando isso na internet, não na vida real, né? Eu já escutei várias pessoas falando isso na internet e eu fiquei meio chateado por causa que eu tenho cara de autista, mas peraí, como é cara de um autista? Por causa que às vezes nós autistas levamos tudo pro literal e às vezes a gente não enxerga que de uma certa visão, isso que o cara falou foi meio que um xingamento. Sim. Do ponto de vista de várias pessoas, por causa que pode interpretar a maneira do que, como ele falou, pode interpretar que foi tipo uma coisa ruim, ou uma coisa boa, mas depende do ponto de visão de cada um, né? Pessoal, eu só quero falar uma coisinha aqui, que eu percebi uma coisa aqui no chat. Vocês estão conseguindo ver o chat? Tá aparecendo aqui algumas questões. Tá. Vocês estão vendo, tá aparecendo. vocês estão vendo esse cara chamado Alilow9? Sim. Então, tô eu acho que é vendo. um bug. Acho que é um bug. O que é isso? Que é isso? É uma pessoa que, tipo, entra numa live aleatória e fica mandando um montão de mensagens horríveis. Tipo, tem algumas aqui que ele tá escrevendo em uma linguagem que eu não sei qual é, que língua que é. E outra que ele tá mostrando, tipo, um pêssego com uma carinha faminta assim, e um pêssego e uma banana. Entendi. Nossa. Tipo, trolando a gente, né? Então, pessoal, se vocês estão vendo Mas- rapidinho esse cara aqui, ignorem ele, por causa que acho que é um vírus. Uhum. Mas Vamos focar na Vamos nossa focar conversa no- aqui, que tá muito legal. Vamos focar nisso. Outra pergunta que eu ia falar para vocês como foi sua infância? A infância de vocês? Responde você primeiro, Isa, depois eu respondo. Tá bom. A minha infância foi muito segregadora. Eu me senti muito boicotada. Principalmente no ambiente escolar. Mas isso se deve muito à minha época, né? Nos anos 90, a gente tinha uma inclusão meio que limitada, entendeu? Principalmente na parte de educação física, na parte de passeios escolares, que muitas vezes eu queria participar e os professores não me permitiam, justamente por eu ter deficiência, apesar de não diagnosticada. Então, e às vezes quando eu tentava me incluir para tentar participar, os professores me impediam sob o argumento de que eu não podia participar, justamente porque eles tinham medo que eu me machucasse e causasse algum tipo de prejuízo enquanto aluno, e também sobre a responsabilidade dos professores. Então, eu acho que naquela época se tinha uma cultura muito segregadora, muito preconceituosa, entendeu? Até por conta disso, que a gente não pode permitir, enquanto pessoa com deficiência, certos retrocessos que vêm sendo pregados aí com relação à escola inclusiva e a volta das escolas especiais, entendeu? Obviamente que eu também concordo que as escolas especiais, em alguns pontos, podem ser uma opção de escolha de algumas famílias. Sim. Mas, obviamente, na escola pública ainda existe muita dificuldade
com professores especialistas assim para dar apoio aos alunos com deficiência em sala de aula, concordo. Só que é uma forma da gente se manter incluído, entendeu? De ter essa interação com as pessoas sem deficiência, porque eu acho que isso ajuda, contribui socialmente para que as pessoas entendam que existem diferenças e que elas têm que ser respeitadas dentro da sociedade. Então, eu acho que isso é um retrocesso que a gente não pode acontecer, justamente porque eu venho de uma época dos anos 90, onde essa segregação era muito maior e graças a Deus, graças a toda a conscientização que vem sendo feita, isso já deu uma melhorada maravilhosa aí no ambiente escolar, assim como também em outros ambientes, outros meios sociais. Né? Isso deve ser pelo fato do grande crescimento da tecnologia hoje em dia. Por causa que, com a tecnologia, tem as informações que a gente precisa. Mas, às vezes eu vejo que a tecnologia pode ser uma bênção e uma maldição. Por causa que a bênção é que na tecnologia, ou seja, na internet, a gente tem muitas informações. Então, que podem ser bastante úteis para o nosso dia a dia. Lá na internet tem vídeos no YouTube, né? Tem o Instagram aqui, por exemplo. E acho que na internet estamos bem acostumados com isso e tudo mais. Mas a parte ruim, acho que da internet, é as fake news. Fake news são horríveis. Você primeiro vê que, tipo, eu vou pesquisar uma coisa. Vamos ver. Já sei. Em quem será que eu voto? No Lula ou no Bolsonaro? Aí eu vejo a votação, tipo, num site. Né? Tá clicando no teclado do computador. Achei. Nossa, não acredito. O Bolsonaro ganhou de novo. Mas aí, normalmente eu penso, calma lá. O que tem uma coisa de errado. Aí eu vou lá no site e vejo quem publicou. Esse é um grande fato da fake news. Você tem que ver quem postou aquele comentário ou informação. Por quê? Porque a pessoa pode saber muito bem sobre o assunto. Então você pode acreditar naquela pessoa, por causa que a pessoa pode ser tipo, bem famosa ou bem conhecida naquele mundo do conhecimento dela, naquele mundo dela. Mas pode ter gente aleatória, tipo, uns bobões, né? Que escrevem fake news na internet, né? Que mas a gente escreve tudo errado. Então, o meu ponto é, pessoal, não acredite em tudo que você vê na internet. E é sério, eu já li news sobre autistas, pessoas com transtorno de ansiedade, TOD, TDAH. Eu já vi tudo isso em um só site. Eu não vou dizer qual, por causa que, né? Por causa faz muito tempo que eu vi isso, mas até hoje em dia eu lembro. Tem escrito que autismo era horrível, que vocês podem ter que tomar cuidado com isso, que a criança pode, tipo, sofrer bastante, né? E além disso, tinha fake news também naquele site, tipo, sabia que autistas são bem inteligentes, né? São bem tranquilos, eles sabem o que estão falando, tudo mais. Apesar de eu querer que isso fosse verdade, né? Eu gostaria que os autistas fossem bem tranquilos na deles. Infelizmente, isso não é verdade. Isso é tudo mentira, é fake news, né? Mas siga que se segue. A gente tem que aprender com essas fake news que nem tudo que a gente lê na internet é verdade. Isso mesmo. Olha, pessoal, o Lucas está dando uma aula para a gente da importância da gente ir atrás da informação verdadeira antes
de sair republicando qualquer notícia. É importante buscar a informação segura e em busca de outros sites seguros para dar a informação que você busca. Como, por exemplo, você quer entender um pouco mais sobre o autismo? Vai em lugares seguros que te dão a informação, né? Enfim, em tudo, né? O Lucas mesmo está falando aqui que é importante. E Gabi, fala, Isa. Não vai fugir da pergunta, você não respondeu, Lucas. Tá bom. A minha infância foi uma infância muito feliz, foi muito gostosa, de verdade, porque eu costumo dizer que eu fui incluída, né? Primeiro pelos meus amiguinhos da escola e depois pelos professores. Porque os meus amiguinhos da escola queriam que eu participasse de tudo com eles. Então, eles adaptavam a brincadeira para que eu pudesse participar. Por exemplo, eu pulei corda. Como assim? A minha mãe via que eu gostava de ver os meus amiguinhos pulando corda. Minha mãe me pegava no colo e pulava corda junto comigo. Eu andei de moto quando criança, porque tinha um vizinho que tinha moto e eu achava muito bonito. Aí um dia ele me colocou na moto e deu uma volta comigo de moto. Então, assim, a minha infância foi muito divertida. É claro que muitas coisas teve que ter adaptação e tudo mais, mas eu comecei a viver o preconceito mesmo na adolescência. Foi na adolescência onde que eu comecei a observar que as pessoas estavam me olhando diferente, que as pessoas faziam piadas ao meu respeito. Foi na adolescência que eu conheci o preconceito de fato. Mas a infância foi super delícia. Eu brincava de queimada com as meninas, eu sentava no chão e todo mundo sentava do mesmo jeito, sabe? Era muito legal. Às vezes, quando não dava para eu pular corda, eu era uma das que batia a corda para todo mundo pular. Então, eu sempre participei, de alguma forma, de todas as brincadeiras quando criança. Mas na adolescência foi um período onde eu comecei a me fechar, foi um período onde eu pedi para minha mãe me tirar da escola. A adolescência foi mais difícil. Para mim, já foi o oposto. Eu já encontrei mais dificuldade na infância do que na adolescência. Viu só como nós somos pessoas diferentes? Lucas, eu e a Isa, a gente tem a mesma deficiência. Sim. Só que eu uso cadeira de rodas e a Isa não. Eu queria, já que já foi vocês duas, agora é minha vez. A minha infância teve seus, que nem a Gabi falou, teve seus altos e baixos, mas a minha infância tá entre vocês duas, tipo, não era aquela incrível
coisa gostosa, né? Que nem a Gabi falou, mas também não é totalmente triste, que nem a Isa comentou, né? O dela. A minha, eu diria que era bem tranquila. Por causa que eu nunca mexia com ninguém, eu ficava só na minha, eu não. Eu era bem passivo com todo mundo, eu ainda sou bem passivo com todo mundo lá na minha escola, respeito todo mundo. E eu até sinceramente me lembro de alguns momentos de tempos bem lá atrás ainda. Por exemplo, meus primeiros anos de bebê. Eu sinceramente ainda me lembro. Eu Olha que lembro, legal! eu me lembro bastante da minha casa antiga onde eu morava antes. Eu me lembro de como eu comecei a andar. A minha mãe sempre me diz que eu nunca engatinhei. Eu mesmo? levantei do chão e comecei a andar direto. Eu não engatinhei. Eu pulei a parte do engatinhamento e já fui andando. Caramba! Olha! E foi só. Gente! Eu tinha acho que 2 anos. Não, não. A minha mãe me corrigiu. Eu tinha 1 ano e meio. 1 ano e 2 meses, na verdade. 1 ano e 2 meses que eu já comecei a andar. Sua mãe tá aí? Então, então é que ela tá me mandando mensagem pelo WhatsApp. Tá. Manda um beijo pra ela. Ela que conversa comigo tanto E no acho, e WhatsApp. acho que também, pelo que eu me lembro da minha memória, ah, Hum. eu andava, tipo, com... me apoiando, obviamente, no sofá, né? Em outros móveis para ficar, tipo, segurando para não cair. Às vezes minha mãe me segurava, Uhum. assim, pelos cotovelos, pelo sovaco ou pelos braços, assim, para não me Uhum. deixar cair no chão. Mas, Uhum. e eu também me lembro do meu primeiro dia de aula. Ah, Olha que acho que não legal. foi no jardim de Você tem uma infância. boa memória. Não foi no jardim de infância que começou. Foi no maternal ainda que eu me lembro. Ah, que tinha a hora de dormir, né, para as criancinhas e tudo mais. Eu me lembro que eu chorei muito. Por causa da falta da minha mãe, por causa que eu estava sentindo falta dela. Eu não estava conseguindo ficar Uhum. longe dela o suficiente, né? Mas, obviamente, Uhum. isso foi mudando durante os anos. E agora eu cheguei onde eu tô agora. Eu tô bem feliz com a minha vida. E só que em relação ao contato social, né, com os meus colegas de Uhum. classe, sempre foi um problema para mim. Bom, um problema antes do oitavo, nono ano, por causa que por causa que eu ainda tenho certa dificuldade, né, em Uhum. ter um papo direto com os meus colegas, mas que não fique estranho, sabe? Quando você está querendo tipo, conversar com uma pessoa, só que você gosta de coisas diferentes, você não consegue dar o primeiro passo para a associação com a Uhum. pessoa. Então, eu tenho isso. Eu tenho dificuldade. Ahn, Como, por exemplo, eu vejo que só de escutar as conversas dos outros, eu sei que eles gostam mais modernos de hoje em dia, tudo mais. Claro, tem alguns alunos da minha sala que gostam das coisas mais retrô, tipo dos anos 80, dos anos 90. E tudo bem, né? Eu tento pegar no máximo que eu consigo dentro da minha cabeça do que eles gostam e tentar ter uma coisa normal com eles. Mas com algumas outras pessoas é bem mais difícil do que outras. Porque algumas pessoas gostam das mesmas coisas que eu, só que outras não. Assim, eu quero conversar com pessoas que eu não consigo, mas tem diferença entre não conseguir e não querer. Eu não consigo ir com várias outras pessoas, mas quando é uma pessoa que, tipo, eu não quero ter conversa mesmo, eu nem vou para perto dela, da pessoa. Tipo, eu respeito a pessoa, só que eu não quero chegar perto dela. Eu sou assim Uhum. desde o prézinho até hoje em dia, sinceramente. Quando você percebe que a pessoa tem algum tipo de rejeição quanto você, você prefere manter distância, é isso? Sim, mas desde o primeiro dia de aula no primeiro ano, né, que eu já estou nessa escola nova, eu estou recebendo muito respeito e carinho dos meus colegas.
Bom, Que legal. bom, Você quer pelo menos falar o nome aquele- da sua escola? Mandar um abraço para todo pelo, mundo pelo lá? menos, pelo menos aqueles que eu converso, né, que eu tenho interação. Os outros, tem vários que eu não converso, né? E eu prefiro ficar assim mesmo. Eu prefiro ter só um círculo de amizade e não ampliar muito. Mas o nome da escola é Albino César. Ah, Agora, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Foi o Play Terapia que mandou aí nos comentários, que eu acabei de ver aqui. Na opinião de vocês, o que melhoraria o mundo para a gente enquanto pessoa com deficiência, seja do autismo ou da deficiência física, como eu e a Gabi? Quais os pontos que vocês acham que deveria melhorar na sociedade para que a gente se sentisse mais incluído aí? E qual o ponto de vista de vocês? Eu posso falar o meu? Sim, pode. pode, claro. Eu acho que melhoraria não só para pessoas como vocês, só que autistas como eu também. Acho que ampliação de escolas sociais, que nem a Isa falou agora há pouco, construir mais dessas pelo Brasil inteiro e que pelo menos tenha sempre em escolas tipo, normais de estudos, né? Que nem a minha, Uhum. ter sempre uma professora ou um professor que ensina sobre as diferenças, sobre de várias pessoas, Uhum. não só tipo de transtorno tipo físico ou cerebral, mas também pessoas que não têm nada disso, mas que são de etnias diferentes. Que legal, Como, por exemplo, qual Lucas. o nome do Tu professor? falou Professor de super bem. apoio. É professor de apoio. Isso aí. Falou tudo, Lucas. E você, Gabi? Fala, Isa. Eu, Responde aí. bom, para mim, o primeiro ponto de todos é o respeito. Eu acho que a sociedade evolui quando todo mundo aprende a se respeitar, a respeitar as diferenças. O segundo ponto é justamente focar na conscientização social, entendeu? Trabalhando a questão do preconceito, porque eu acho que o negacionismo do preconceito não ajuda, atrapalha, porque obviamente o preconceito existe, o capacitismo tá para pessoa com deficiência, como o racismo tá para pessoas negras, e eu acho que Uhum. o movimento das pessoas com deficiência é muito desunido, eu acho que por isso que ainda há muito capacitismo. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão e eu acho que o ambiente escolar seria uma ótima ferramenta para que essa conscientização começasse a ser feita desde a infância, para que o acolhimento da gente se tornasse mais efetivo e melhor, com a prática da inclusão e do acolhimento e do respeito, né? Porque muitas vezes acontece no ambiente corporativo, assim como no escolar, em vários ambientes, a questão da inclusão do tokenismo, que é tipo uma falsa inclusão, onde a pessoa é incluída, mas muitas pessoas evitam a interação, excluindo de alguma forma a gente e às vezes não levam em consideração a nossa opinião, o nosso ponto de vista, justamente por achar que como a gente tem deficiência, a gente não tem direito de opinar ou direito de estar participando de forma efetiva das decisões dentro do ambiente corporativo, escolar. E eu acho que isso é uma forma de segregação e eu acho que a conscientização é o ponto principal. Você tocou nisso, Isa, e eu só quero falar duas coisas rapidinho. Rejeição. Do meu ponto de vista, em toda a minha vida até agora, eu nunca sofri rejeição. Nunca. Que bom. Não tipo, diretamente pra mim. Mas a minha mãe, ela já escutou, tipo, quando eu descobri que eu era autista, teve um montão de gente pra minha mãe que falou que, tipo, não fala pra ninguém que ele é autista, por causa que vai todo mundo, tipo, se afastar dele, tudo mais. Então, mas a minha mãe já me contou isso, que aconteceu com ela. Mas diretamente, pra mim, tipo, interagindo comigo, eu nunca assisti rejeição alguma. Bem ao contrário, na verdade, eu senti bastante inclusão social na minha escola. As pessoas não falam comigo muito por causa que ou elas não querem
ou e também porque eu não quero. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a conversar com ninguém. O que deu para perceber é que você é bem resolvido, né, Lucas? Sim, sim. E falando do racismo, né? ah, eu vi num livro assim desses últimos dias, dessa semana, na verdade, de história da minha escola, que eu tava lendo um texto que se chamou da gente ler, e do lado do texto tinha uma foto que me intrigou bastante, né? Todo mundo sabe aqui, todo mundo sabe aqui, né, que sobre a escravidão, né, o que aconteceu no Brasil, né, todo mundo sabe disso. Mas eu não sabia que a escravidão chegava até o ponto de que os escravos, eles eram feitos eles eram brinquedos para os filhos pequenos dos senhores de terra. Por causa que eu vi uma foto bem, mas bem doida lá no livro, que era tipo uma mulher negra de quatro, com uma criancinha branca nas costas. Nossa. Ou seja, ela estava fingindo que era o brinquedo. Ou seja, o menininho ou menininha, porque eu não sei o que é, eu não sei o gênero, por causa que ele ou ela estava de vestido. Mas a cara parecia de menino, só que estava usando vestido, então eu não sei exatamente. Mas enfim, ele ou ela estava usando a mulher como brinquedinho, como cavalo também. Eu não sabia que a escravidão chegaria a esse ponto. E eu tenho medo eu tenho medo de que talvez na história, durante toda essa história, isso poderia acontecer com pessoas como os próprios autistas. Sim. E isso mostra o quanto o preconceito está enraizado e o quanto isso precisa ser trabalhado na sociedade. É por isso que eu tenho medo do que pode ter acontecido na história com os autistas. Mas hoje em dia a gente está aqui, né? A gente está tentando um passinho de formiguinha, por isso que a gente não pode desistir do que a gente faz, porque isso é importante para a gente, mas com certeza é importante para as outras pessoas que virão depois de nós. É importante, Lucas, estar conversando com você para poder mostrar para as outras pessoas que você é um jovem normal, que você tem a sua vida normal, que você vai para a escola, que você tem os seus amigos, que o fato de você ter o autismo não te faz uma pessoa diferente de ninguém. Você é uma pessoa como eu, como a Isa, é super inteligente, né? Tá dando show aqui pra gente. Como, por exemplo, você falou super bem sobre a importância da gente tomar cuidado com as fake news, né? E assim, Lucas, o seu trabalho, né, a forma como você desenha, é muito, muito legal, é muito importante você mostrar para uma criança autista que você tem sim o autismo, mas que o autismo não é o que te define, né? Você é muito mais do que sim um garoto autista. Você é o Lucas, você é um artista, é um garoto que tem sonhos, que, se Deus quiser, vai fazer a faculdade de biologia, né? Vai. E assim, você, assim como você já conquistou grandes coisas, você ainda vai conquistar muitas coisas. É claro, dificuldade você vai encontrar,
Mas qual é a pessoa que não encontra dificuldade no caminho? Todo mundo encontra dificuldade. E assim, estou muito feliz de estar podendo conhecer você um pouco mais, né? Obrigada por você compartilhar essas coisas com a gente, né, Isa? Que a Sim. gente está aqui. Eu tô meio assim, nossa, olha a pergunta que ele está me fazendo, sabe? Porque a hora que você me perguntou sobre a minha infância, aí eu, nossa, vamos lá resgatar como foi a infância da Gabi. Porque muitas vezes a gente foca no que é ruim, só que a gente não tem que focar no que é ruim. A gente tem que focar naquilo que a gente sabe que tem de bom, não é verdade? E pessoal, primeiramente, Gabi, obrigado pelas palavras, eu agradeço bastante. Isa também, foi um ótimo prazer com vocês. E vendo que já tem só alguns minutinhos, eu queria deixar só algumas palavrinhas antes. Primeiramente, eu queria agradecer a todos e eu quero mostrar aqui para vocês alguns dos meus produtos que é a Maria Caneca, que eu faço com os meus Uau! com os meus desenhos, com a bandeira principalmente. Ai, que Não lindo. só, não só caneca, mas também relógio. Olha Lindo. que Lindo. lindo! Que mais que Que tem aqui? bacana! Calma, deixa eu ver aqui. Tem camiseta também. Ah, Olha só, que lindo! Lindo. Conta pra é, gente, Lucas, como que as pessoas podem fazer para estar adquirindo esses produtos? É bem, É é bem, verdade, é bem Lucas. simples, na verdade. É só ir, tipo, no meu direct falando o que você quer, o tamanho da sua camisa, caneca e tudo mais. E como eu falo do É. desenho, aí a minha mãe vai aí minha mãe vai falar com a pessoa que faz, né, essas canecas aqui minhas e meus outros produtos, né? E Aham. aí só faz esperar um momento, alguns dias, aí a minha mãe vai retornar para a pessoa, dizendo que já está indo entregue, e essa pessoa pagar na conta da minha mãe, e pronto, beleza. E olha, e só que interessante, não é só caneca assim normal que eu faço. Não, que eu faço não, É. que a pessoa faz, que a pessoa faz. Mas também tem caneca de chopp. Olha, que Olha! legal. Eu não tenho, infelizmente, não tenho Adorei. nenhuma. Eu não tenho, infelizmente, não tenho uma para mostrar, mas são bem boas. Mas, voltando aqui ao meu Instagram, eu queria também falar, a última coisa que eu queria falar é que eu queria deixar uma mensagem. Esta vai ser esta mensagem eu tirei da sua página, Gabi. Eu tirei da sua página, por causa que eu achei bem interessante. É mesmo? Aham, porque eu sempre vejo as suas mensagens, suas postagens também. E eu Ai, posto, às vezes, de que vez em medo. quando, nos meus stories, que é assim, acredite nos seus sonhos, não desista em seu primeiro obstáculo. Isso eu vi exatamente hoje. Eu vi exatamente hoje. E essa frase me deixou refletindo sobre a minha vida nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na verdade. Olha. Porque esses dias mesmo, né? Eu estou precisando de dinheiro, né? Esses dias eu, pessoalmente, estou precisando de dinheiro para pagar, digamos, o meu livro de inglês, por causa que assim, eu faço inglês e no lugar onde eu faço, né, tem os níveis, né? Eu tô no nível 1 do superior, né? Só que e essa semana até amanhã eu vou ter aula de inglês e amanhã acho que vai ser o último dia que a gente vai usar esse livro do superior 1, né? E e o livro, o próximo que é o superior 2, é o próximo livro,
custa R$ 512. Nossa, gente, então se tem alguém aqui na live que gostaria de ajudar o Lucas, entra em contato com ele no Instagram dele, pede todas as informações de como poder ajudar o Lucas, continuar, né, fazendo o inglês. E assim, minha mãe, ela já estava realmente desistindo no primeiro obstáculo, que nem a sua frase dizia. É, ela estava desistindo das vendas. E olha só que interessante. Lendo essa sua mensagem, eu não, ela e eu, a gente não desistiu disso hoje. E Que essa bom. acho que foi ontem. Foi ontem que veio ocorrer uma grande venda. Acho que de 20 canecas. Uau, que Já legal! tem, Tá já tem, vendo? já tem 200 e pouco na conta da minha mãe. E mais ou menos acho que dá para pagar em parcelas, né? O pagamento do livro, né? E por falar nisso, eu quero agradecer primeiramente a Giselma, que é o nome da psicóloga da minha mãe, que comprou essas canecas. Foi a psicóloga da minha mãe que comprou. Que ela divulgou e comprou no meu serviço. Obrigado, Giselma. E falando em livro, eu espero que você esteja ansioso por causa que daqui a pouco, talvez daqui a algumas semanas, eu vá postar em algum site de vendas, eu vou postar quando for chegar o dia, o meu livro que eu escrevi do Guaxinim Té, da biografia dele. Uau, Que que ótimo. legal! Muito legal. Viu só, gente? Eu espero que a nossa live também contribua para alavancar suas vendas aí, que a gente também possa ajudar de alguma forma. Infelizmente, o livro é só no e-book, é virtual, infelizmente. Mas eu espero que vocês gostem. Eu falei biografia, só que é biografia animada. Exatamente. A capa é praticamente o mesmo como tá no meu Instagram. É a capa, tipo, no estilo dos desenhos do Guaxinim Té, só que quando você vira a página, é outra coisa. Tem o desenho Olha que meu, legal. escrito, desenhado por mim mesmo, à mão, e embaixo tem a história, embaixo do desenho, contando as etapas da vida do Guaxinim Té até hoje em dia. E isso, obviamente, é baseado em tudo o que aconteceu na minha vida. É basicamente minha biografia, só que quem tá interpretando a minha pessoa é o Guaxinim Té. E como surgiu, já que você tocou no papo do Guaxinim, a ideia da criação do Guaxinim? Por causa que foi bem simples, na verdade. Eu queria criar um personagem, minha mãe me deu a ideia. Mas, como já existem vários, tipo, eu queria que fosse um animal, por causa que é o único que eu sabia desenhar na época. E eu pensei, não pode ser uma coisa muito já usada, tipo patos, outros gatos, ratos, tudo mais, por causa que seria muito, mas muito previsível. Seria muito, digamos, seria confundido com outras coisas, com outros personagens, na verdade. Então eu pensei talvez em um esquilo ou um guaxinim. Guaxinim ficou por causa que esquilo não tem nada a ver pra mim. Então eu comecei a desenhá-lo baseado numa foto de um guaxinim de verdade que eu procurei na internet. E aí eu fiquei bastante impressionado com o resultado como ficou. Então, desde então, o Guaxinim Té ficou no meu Instagram e acho que sempre vai ficar. Significando, obviamente, ele praticamente é o símbolo do meu Instagram. Olha que legal! Nossa, Lucas, gostei muito de saber de tudo isso. Ó, parabéns. Desejo do fundo do coração que você não desista dos seus sonhos no primeiro obstáculo, né? Eu fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando o Querossesso e que a minha mensagem, de alguma forma,
tocou aí o seu coração, o coração da sua mãe, que fez com que vocês não desistissem do sonho, né? Então, mais uma vez, estou aqui para falar para vocês, né? Entram aqui aonde vocês estão vendo o ao vivo, clica ali. Para quem ainda não segue o Lucas, passar a seguir e conhecer o trabalho dele. Para quem ainda não segue a Isa, também passar a seguir, conhecer o trabalho da Isa, se bem que a Isa aqui já é figurinha carimbada, porque a gente está junto nesse projeto, e esse projeto, o Descomplica, para mim, está sendo uma surpresa em cada live, em cada tema discutido. Lucas, muito obrigada por você dedicar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. E manda um abraço aí para seu avô. Diz que a gente está mandando toda a energia, né? Que a gente está orando para que ele se recupere o mais rápido possível. Mande um beijo para sua mãe. Diz que ela está de parabéns, porque se você é esse menino de ouro que você deu o show aqui na live, é por conta dela também. Parabéns, Ana Paula, por não desistir do seu filho. Eu agora posso falar? Gostaria também de Pode, agradecer claro. ao Lucas a oportunidade de ter feito a live com você, com a Gabi, e você ter aceitado o nosso convite. Espero que você também esteja gostando da página do @isabela_RH Inclusão. Desculpa qualquer coisa se eu falei e aí talvez você não tenha gostado, sei lá. Não foi minha intenção. É que muitas vezes eu tenho uma outra pegada diferente da Gabi, né? Mais assim, voltada à questão do contestamento social. Justamente por isso que eu decidi convidar a Gabi para fazer parte comigo desse projeto aí, porque eu sei que ela tem mais experiência na questão do trabalho social, por já estar formada, tem mais bagagem, e eu estou começando agora, porém o meu foco é justamente trazer essa reflexão social sobre a inclusão. O objetivo nosso com esse quadro é esse, e espero que a gente possa estar colaborando de alguma forma aí com a sociedade, para que ela se torne mais justa, né, com relação ao acolhimento da pessoa com deficiência. E gostei muito de conhecer o seu trabalho também, o trabalho que você desenvolve. E você, enquanto pessoa, também uma pessoa maravilhosa, deu para perceber aqui. Gostei muito de interagir com você nessa noite. E fica o recadinho aí para quem não me segue, seguir também. E seguir o Lucas, seguir a Gabi e conhecer o nosso trabalho aí cada vez mais. É isso aí, pessoal. Então, eu já vou me despedindo aqui, falando para vocês ficarem ligadinhos, porque tem mais live do Descomplica mês que vem, mês de novembro, tem mais live do Descomplica, só que ainda nós não vamos falar o tema, nós não vamos falar quem é o convidado ou a convidada, vamos deixar um certo suspense no ar. Um super beijo para vocês. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, sim, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui e principalmente a Deus por ter me feito desse jeito, do jeito que eu sou. Eu sei que ninguém é perfeito nessa vida, eu não sou perfeito, eu tenho vários pontos ruins, vai por mim, eu tenho, mas eu tento ser o melhor de mim, eu tento ser o melhor em várias coisas que eu não gosto, mas quando eu vejo que eu fracasso, claro, fracasso bastante no que eu tento, mas isso não me impede de tentar de novo. Então, então outro conselho é que não desistam,
de nada. Não pensando no primeiro obstáculo, por causa que você pode se ferir bastante já no primeiro obstáculo, pode levar para o pessoal. Então não leve para o pessoal esse obstáculo e sabe que Deus ama vocês de verdade. É isso. É isso aí. E depois disso tudo, a gente encerra a live esperando vocês para a próxima live do mês que vem. E olha, muito obrigada a todos que estiveram presentes na live. Desculpa se a gente não conseguiu ler todos os recadinhos, mas como eu falei, a gente vai repassar algumas perguntas para o Lucas, e daí, se o Lucas se sentir confortável, né, Lucas, ele mesmo responde para vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau, Gabi. Obrigada. Tchau, Isa. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Falou? É nóis. Tchau, tchau. É nóis. Tchau. Tchau. Amiga. Oi. Acho que a gente conseguiu. Deu tudo certo. Que bom. Bora para a próxima agora. É isso aí. Um beijo para você. Muito obrigada, viu, pela confiança, e vencemos mais um desafio. Imagina, eu que agradeço, amiga, a parceria mais uma vez. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham realmente gostado da live. Foi um super bate-papo, hein? O Lucas, um menino super inteligente, mandou super bem o recado dele aqui, né? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.